tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juarez de Souza, especialista da área de farmacologia, mestre em ciências farmacêuticas, doutor na área de medicina e doenças tropicais. E a gente vai falar sobre um dos medicamentos, um dos fitoterápicos muito utilizado, muito prescrito, né, como expectorante, que tem uma ação terapêutica bem legal. E eu vou falar sobre 5 benefícios que nós temos com o Edera. Então vamos explicar um pouquinho sobre ele, vamos falar dos benefícios, vou falar um pouquinho da posologia também, para que você possa entender melhor como funciona esse fitoterápico, que é utilizado muito como expectorante. Primeiro é o seguinte, tá? O Edera tem 5 benefícios, eu resumi, né, 5 benefícios dele, porque ele traz realmente uma eficácia muito grande como expectorante, melhorando o quadro respiratório do paciente. E aqui a gente tem algumas ações que ele promove sobre o sistema pulmonar. Então, um efeito é um efeito antiespasmódico. O efeito antiespasmódico ele faz com que melhore esse processo respiratório, promova uma broncodilatação, e isso foi demonstrado em vários experimentos, principalmente in vitro, melhorando o quadro respiratório do paciente. Esse é um dos efeitos dele. O outro efeito é uma ação direta, tá, da ederina sobre os receptores beta-2. Os receptores beta-2 eles ficam presentes no pulmão e eles têm uma função de relaxamento dessa musculatura lisa do pulmão. Eles fazem uma broncodilatação. São receptores adrenérgicos e ela acaba atuando sobre esses receptores, fazendo essa broncodilatação. O que seria essa broncodilatação? É uma melhora, né, considerável sobre o processo de absorção, de captação, de troca gasosa, melhora a circulação também desse tecido, tem um efeito para melhorar o processo respiratório, além de trazer benefícios na retirada de muco, na secreção que está presente no pulmão. Então, é um efeito broncodilatador de ação dessa medicação. Um outro efeito é um efeito anti-inflamatório, que já foi demonstrado também em estudos que mostram essa ação, diminuindo o processo inflamatório do tecido pulmonar. Lembrando que o tecido pulmonar ele sofre muito com esse processo inflamatório, né? Principalmente quando tem algum quadro infeccioso, alguma outra alteração, e ele melhora, né? Essa medicação acaba reduzindo esse processo inflamatório, melhorando essa condição clínica também do paciente. O outro benefício, eu falei que são 5, né? Então, tem mais um benefício aqui relacionado à ação contra micro-organismos, tá? Então, já foi demonstrado in vitro alguns efeitos do Edera sobre os micro-organismos, algumas bactérias, não vou especificar todas elas aqui, mas uma ação antibacteriana que é interessante também. Muitas vezes o paciente tem esse quadro clínico com um quadro infeccioso, ele está tratando com um antimicrobiano específico para aquele problema, e ele está utilizando uma medicação que é expectorante, que é broncodilatadora e que também ajuda a combater essa infecção bacteriana. O outro ponto importante também, fechando os 5 benefícios aqui, é que ele tem uma ação semelhante ao que o Bronxol faz, que é um fármaco que atua sobre a secreção de muco, fazendo a fluidificação, retirando esse muco e fazendo uma expectoração. Então isso foi demonstrado para reduzir os sintomas da tosse em indivíduos adultos, principalmente em quadros de bronquite crônica. Então é um efeito semelhante ao que o Bronxol também promove, que é essa expectoração, essa retirada do muco, essa dissolução do muco também. Então são 5 benefícios importantes que esse fitoterápico promove. E aí eu vou falar um pouquinho da posologia, tá? Em crianças até 7 anos, lembrando que crianças abaixo de 2 anos de idade tem que ter a prescrição, a recomendação e a orientação do médico. Por quê? Porque são crianças que são mais sensíveis, podem ter mais efeitos colaterais, mas assim, de um modo geral, é uma medicação bastante segura, um fitoterápico bastante seguro. Crianças até 7 anos utilizaria 2,5 ml 3 vezes ao dia, quer dizer, de 8 em 8 horas. Se a gente for colocar uma criança um pouquinho maior, acima de 7 anos, ela já sobe para 5 ml, também 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. E indivíduos adultos, tá? Levando em consideração também que idosos, é sempre bom ter um acompanhamento mais de perto sobre a utilização de qualquer medicamento, principalmente idosos mais frágeis, idosos acima de 75 anos de idade, que correm um risco maior de efeitos colaterais, mas nesse caso de idosos, a utilização acima de 12 anos de idade, adultos, né, acima de 12 anos de idade, você tem lá 7,5 ml 3 vezes a dia, de 8 em 8 horas. Então essa seria a posologia geral na utilização. Claro que merece, né, tem que ser respeitada a posologia que seu médico prescrever, mas de modo geral isso também é o que a bula traz para a gente sobre esse processo. Então a gente citou aqui 5 benefícios do Edera, 5 benefícios desse fitoterápico muito utilizado como expectorante, como xarope para tosse, e, claro, a posologia também indicada nesses tratamentos. Acompanha a gente aí, né, no canal, acompanha a gente aí
nas informações que a gente repassa. Se inscreva no nosso canal também, dá um like aí, deixa essa força pra gente. E fica...